são os gols da Sainhaca. Agora vai, da calma, da tranquilidade, porque 2 foram anulados, né, contra o Novo Horizontino. Eu gosto muito do futebol do Alexandre Pato. Eu gosto também, mas eu acho que é um jogador que não pode ser, como se assim, ganhar uma... Ele é superestimado? Não pode ser um cara que, com 2 gols contra o Oeste, para ser novamente colocado no ponto mais alto do pódio. Não pode. Tem que fazer muita coisa pela frente. É evidente que dá um respiro, tira o peso de cima, né? Fortalece a teoria do Fernando Diniz, que deixa o Pablo no banco. Né? O Antony jogou e o Pablo ficou no banco. O Fernando Diniz pensando de maneira diferente na formação da sua equipe, né? O Antony, que agora está com a sua situação resolvida com a Ajax, está podendo voltar a jogar futebol pelo São Paulo. Estava até observando que ele está jogando com a camisa do Elinho, que é a camisa número 11, né? O Elinho que está fora, está machucado, não vai voltar tão cedo. Mas reverenciar demais o Pato nesse momento é justo pela atuação e pelos gols que fez. Mas o campeonato é longo, né? Os momentos de decisão é que serão importantes para poder cada vez mais dizer, olha, esse cara voltou a jogar futebol daqueles 17 anos quando surgiu no Internacional de Porto Alegre e foi para o Milan. Por enquanto, são 2 gols a mais na carreira dele e ponto. E o São Paulo merecedor, com o Daniel Alves, inclusive, que agora está tirando onda de artilheiro, né? É o principal artilheiro do São Paulo na temporada com 4 gols. E já diz, tá vendo? A minha posição é essa mesmo, jogar de terceiro homem. Ele fez um golaço, hein? Pegou bem de do Reinaldo, pegou bem de primeira. Dentro da grande área também, né? Bola difícil de pegar quando ele pegou. Evidente. Agora, avaliar o São Paulo por esse resultado, eu ainda acho prematuro. Acho que temos que caminhar, como a gente falou do Corinthians que perde para o Água Santa, o São Paulo vencendo o Oeste também. É um resultado bom, positivo, deixa o São Paulo na liderança do grupo. Mas ainda tem muita coisa. Tem a Ponte Preta no dia 1º e depois tem a Libertadores da América. Na sequência, vamos avaliar. Eu estou com a Renatinha, é um São Paulo forte. Um São Paulo de muita qualidade, num comando do Fernando Diniz, que a gente torce que dê certo para ser o futebol ofensivo e de uma maneira mais da gente valorizar também os técnicos do futebol brasileiro. Eu acho que, diferente do Corinthians, é um São Paulo que vem evoluindo. O Corinthians oscila ainda. Ao meu ver, o São Paulo ele vem evoluindo jogo a jogo. A gente falava muito da questão da pontaria, de ser um time que tem muito volume. E da arbitragem. Tem também esse porém, né? Então é um time que tem muito volume, é um time que chega muito, mas era um time que não finalizava, mas não conseguia botar a bola no fundo da rede. E ontem conseguiu fazer 4 jogos. E pra mim... 4 gols. 4 gols. A gente já vai ver os jogos. Vai ver se os próximos jogos. E pra mim, o Diniz achou o time titular. Para mim, são esses caras que têm que ser os donos de gala. O Diniz está desde a temporada passada, né? Essa virada de ano foi importante. É importante que o Diniz já tinha o grupo na mão, já sabia como se comportar. As peças ele foi colocando no lugar certo. Como a Renata citou, no caso do Corinthians, o Thiago chegou esse ano. É normal que essa oscilação aconteça. O Antony e o Igor Gomes pela primeira vez ali como titulares, jogando. E o Daniel Alves, que a gente sempre fala aqui, né? Desde o início do ano, na verdade, desde o final do ano, comentando sobre exatamente a posição que ele deve jogar, porque é o maior lateral direito do mundo, capitão da seleção brasileira e chega no São Paulo e joga como meia. Até eu, desde o início, já estou mudando um pouco a minha opinião em relação a isso, porque quando a gente tem um Daniel Alves em qualquer clube aqui no Brasil, ele tem que ser o craque do time. Sim. Então, se ele está na lateral direita, ele pode render tudo aquilo que ele poderia. Então, assim, eu acho que ele talvez, como segundo volante, como ele atuou ontem, como ele tem atuado, como o Diniz quer que ele jogue, eu acho que até... O jogo foi sábado. Isso, no sábado, como ele mesmo quer também atuar nessa posição, a bola passa por ele o tempo todo. Então, ele participa mais em campo, ele tem o maior número de passes, ele é o segundo cara do Campeonato Paulista que mais desarma. Ele só perde pro Alisson do São Paulo, do Santos. Então, é um Daniel Alves que está na posição certa para mim. É um Daniel Alves que está da forma certa como o São Paulo precisa dele. Então, foi um jogo... Não foi o melhor São Paulo nessa temporada ainda. Por mais que tenha ganhado de 4-0, não foi o melhor jogo do São Paulo. Tiveram alguns erros, sim. Mas foi um São Paulo que conseguiu finalmente acertar na pontaria. E teve também... erro de arbitragem, né? Daqui a pouquinho a Nadine vai trazer, mesmo o Rafael Claus apitando, teve erro de arbitragem. Mesmo sendo com o Claus. O Paulo Lima falou que ia esperar a sequência do São Paulo, então vamos jogar a sequência aqui na tela para que a gente possa avaliar. Tem a Ponte Preta, tem Libertadores, os próximos jogos do São Paulo. Ponte Preta, domingo, 4 da tarde, o Binacional aí já pela Libertadores, o Botafogo de Ribeirão Preto. Altitude, né? E a LDU. LDU em casa. Depois, o jogo da volta também tem altitude, a LDU, que é a Liga de Quito, né, que vai pegar lá na altitude em Quito de 2.850 metros acima do nível do mar.
Essa sequência te preocupa, Paulo? Ou aí você vai medir quem é esse São Paulo 2020? Começa a mostrar exatamente o calendário do futebol brasileiro, né? Não tem outra alternativa. Esse é o calendário. Ainda bem, né? Porque está jogando Libertadores da América, né? Porque está na liderança do seu grupo no Campeonato Paulista. Né? A expressão que se fala, né? Quanto mais jogar, melhor, porque você tem mais possibilidade de arrecadar. A cada fase que você passa, você arrecada mais. Mas aí você vê, né? Ele botou o Pablo no segundo tempo, ele botou o Hernandes no segundo tempo, foi quando o time melhorou. Olha o banco que ele tem agora à disposição. O time melhorou com o Hernandes no segundo tempo. Foi a partir da entrada do Hernandes que o time deu uma deslanchada. Né? E ele, percebendo que era necessário fazer mudanças, fez. Deixou o Hernandes no banco, deixou o Pablo no banco. Né? Então, é um treinador que está buscando as melhores peças do São Paulo, independentemente daquele adversário que ele encontra pela frente. Agora, vai jogar lá em cima. Volta ao futebol aqui futebol de São Paulo. Aí depois enfrenta, vai a Ribeirão Preto pegar o Botafogo, depois volta para São Paulo. É um calendário muito, muito apertado. Isso aí não tem alternativa. E por isso, quando você fala em elenco, grupo, banco de reservas, São Paulo aparentemente esse ano parece mais bem estruturado. E aquilo que eu ressaltei antes, o Fernando Diniz já está lá desde a temporada passada, já conhece, já sabe muito bem aonde mexer, aonde encontrar a melhor peça para o jogo, para o melhor estilo de jogo dele. Olhando a classificação que a gente vai jogar agora aqui na tela, Renato, o que a gente pode prever desse São Paulo nessa reta final de Campeonato Paulista? Porque o São Paulo é o líder, à frente do Mirassol, que faz boa campanha, a Inter de Limeira, que também... Esse grupo está embolado. Está bem embolado, bem equilibrado, o Ituano também. Esse São Paulo vai nadar de braçadas, a primeira colocação será dele, aí a briga pela segunda, ou está tudo embolado, todo mundo junto e misturado? Acho que nadar de braçada também não. Não, né? Eu me empolguei com o Pato, eu estou empolgado com o Pato. Eu acho que o São Paulo não vai ter muita dificuldade. Se não ficar em primeiro, fica em segundo, passa com certeza para as quartas, né, de final. Vai ser mais tranquilo, assim, digamos, né, do que a gente olha para o Corinthians, para o Santos e já vê times que oscilam mais e têm mais dificuldades nessa fase. É um São Paulo que vai ter o seu primeiro teste mais certo, né? Aquele teste é onde a gente vai ver realmente se o São Paulo está funcionando ou não. É um São Paulo na Libertadores, é um São Paulo onde o torcedor quer ver se esse São Paulo está funcionando mesmo, porque vem evoluindo. Fez um bom jogo no último sábado. Até porque dessa vez já entra na fase de grupos do São Paulo, né? Porque no ano passado ficou na fase inicial, né? Diante do Tajeres, foi eliminado pelo Tajeres, que depois foi eliminado pelo Palestino. Ele não entrou no grupo da morte, que era do River e o Internacional. Isso no calendário é muito bom, né? Porque você tem todo esse início de ano sem uma pressão maior, como o Corinthians teve, você consegue se preparar melhor para chegar numa Libertadores mais confiante. Você falou em pressão, né? E a gente, quando fala pressão, fala exatamente do Corinthians. Mas se você pensar bem, dos times da Série A, Corinthians, e não deixem de colocar o Red Bull Bragantino na Série A, gente. É o time que está lá, que veio campeão da Série B. São dois times que estão no mesmo grupo e que não estão bem. Dos times da Série A, dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, são os dois de campanhas inferiores a todos os outros 18 dos seus campeonatos estaduais. É para pensar.